Quem já ouviu falar na jornada do herói sabe que para superar obstáculos é comum que protagonistas contem com a ajuda de parceiros para o que der e vier. Que lindo. Porém, também é comum que todo mundo que embarca na aventura com o herói em questão está sujeito a se dar mal. Repare que, mesmo não tendo o C3PO concordado em se envolver nas tramas de Luke Skywalker, nem Pink dominar o mundo junto com o cérebro, nem Woody ir ao infinito e além com Buzz Lightyear, quando dá ruim para um, dá ruim para todo mundo. E em um processo judicial, não é diferente. Quer descobrir como empresários, empregados e consumidores podem se beneficiar ou não ao final dessa saga? Então senta que lá vem a história sobre responsabilidade solidária. Como a própria palavra solidariedade induz, a responsabilidade solidária é a possibilidade de um credor, titular de um direito contra vários devedores, cobrar o total de todos os devedores, ou de alguns devedores, ou de apenas um dos devedores, de acordo com seu entendimento de quem ou quantos tem a maior probabilidade de quitá-la. Pode crer! Ora! Pois tá aí que um amigo meu tá me devendo 10 reais. 10 reais aqui ficou estranho. 10 reais. Então eu vou cobrar dele, da mãe dele, do pai dele e do Neymar, já que ele é fã do menino Ney, do adulto Ney, né? E todos fazem parte da vida do meu amigo devedor. Então todo mundo, de forma solidária, tem que pagar, não é? Não. Em um processo judicial, a responsabilidade solidária apenas ocorre após a comprovação da legitimidade dos devedores de figurarem no polo passivo da demanda. Ou seja, depois que for comprovado quem são as pessoas que realmente têm relação com o contexto da dívida e com o objeto discutido no processo em questão. Para facilitar a sua jornada, vamos dar algumas dicas de como identificar se estamos ou não diante de um caso de responsabilidade solidária. Dica 1. Analise se a pessoa física ou jurídica agiu sozinha ou se outras pessoas físicas ou jurídicas também participaram do evento causador do dano. Dica 2. Verifique se a empresa causadora do dano faz parte de um grupo econômico com outras pessoas jurídicas, ou se está sob a direção, o controle ou a administração de outra, ainda que não pertença ao mesmo grupo econômico, ou ainda se há um contrato de franquia envolvido. Dica 3. Verifique se o sujeito causador do dano faz parte de uma cadeia de fornecimento do produto ou serviço com outros sujeitos. Dica 4. Verifique se a discussão envolve direitos trabalhistas derivados de um contrato de subempreitada. Dica 5. Verifique se houve sucessão trabalhista, com o reconhecimento de fraude ou prejuízo aos direitos dos empregados. Dica 6. Examine se a situação envolve um contrato de terceirização que discute situações de risco ao bem-estar do empregado, como questões de higiene no local de trabalho, treinamento inadequado, acidentes de trabalho, etc. Dica 7. Verifique se houve a comprovação de que um sócio retirante da sociedade fraudou a alteração societária em caso de obrigações trabalhistas. Bom, se o seu caso se encaixa em uma dessas situações, então, jovem Padawan, você está diante de um caso de responsabilidade solidária. The Queen's wardrobe, maybe, but... Agora, eu preciso que você preste muita atenção. Porque esses exemplos não são os únicos, não. É possível a existência de uma responsabilização solidária em inúmeros outros casos, como em demandas consumeristas, em execuções, em falhas na atuação da administração pública, em outras situações específicas do direito do trabalho, enfim. Fato é que a responsabilidade solidária poderá surgir quando houver uma relação, ainda que mínima, da pessoa física ou jurídica com o direito que o titular pretende exigir em um processo judicial. Parando para pensar, o Pink bem que poderia ter alertado ao cérebro que as várias ideias que ele teve sobre dominar o mundo não daria certo. Logo, cabe ao Pink o ônus de responder solidariamente pelos danos causados pelo cérebro em suas inúmeras tentativas frustradas de dominar o mundo. Da mesma forma, a responsabilidade solidária concede ao credor a possibilidade de cobrar de todos os devedores, ou de alguns devedores, ou de apenas um dos devedores envolvidos, o ressarcimento pelos danos suportados, ainda que não haja ato omissivo ou comissivo direto de todos. Por exemplo,
Imagine que você, com medo dos bonecos de massa, contratou os Power Rangers para prestarem serviços de segurança em sua festa de aniversário, tendo os heróis, inclusive, cobrado de forma antecipada. Já imaginou contratar os Power Rangers como seguranças do seu aniversário? Você assistiu Power Ranger? Se sim, comenta aqui embaixo qual Ranger você era, tá? E aproveitando que eu também divaguei do assunto desse vídeo, eu vou te pedir para que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, já deixe seu like e ative o sininho da notificação. Porque é muito importante ativar o sininho da notificação. Da mesma forma que os Power Rangers recebiam um bip do Zordon quando estava rolando alguma treta, você também vai receber um bip nosso avisando que tem vídeo novo descomplicando algum assunto jurídico. Beleza? Mas, bom, voltando para a contratação dos Power Rangers como seguranças de sua festa de aniversário, imagine que na hora da sua festa, mesmo você tendo pago de forma antecipada, nenhum Power Ranger apareceu. Ai, 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 ai. Então, você lembra que a transferência do pagamento antecipado foi feito via Pix para a conta da Ranger Rosa, cuja chave era o CPF dela. Céus, mas e agora? Eu só tenho o nome e o CPF da Pterodátilo. E o que é que eu vou fazer para cobrar de todo mundo? O que é que eu vou fazer para cobrar dos outros Rangers? Essa é aquela hora em que o herói está no chão, quase morrendo, mas lembra-se de sua arma secreta, a espada da responsabilidade solidária. Em um processo judicial, não é obrigatório que todas as partes responsáveis estejam qualificadas desde o início no processo. Inclusive, é bastante comum reconhecer uma responsabilidade solidária no decorrer de uma ação judicial. Assim, você pode citar apenas a Ranger Rosa, que recebeu o Pix com o valor da contraprestação, e somente depois buscar informações sobre os demais integrantes, ou então pedir para o juiz que determine que a única ré, a Ranger Rosa, apresente os dados dos demais Rangers. Mas lembre-se, o ato de citar os demais componentes do grupo, ou seja, as outras pessoas físicas ou jurídicas, as quais você entende que também devem se responsabilizar pela dívida, não é garantia de reconhecimento da solidariedade, tá? Afinal, os demais réus podem alegar ilegitimidade passiva, argumentando que não faziam parte da contratação e, consequentemente, não devem figurar como réus na ação. Mas sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Outro exemplo de responsabilidade solidária seria o caso de você contratar um serviço de transporte aéreo para viajar para a belíssima cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, pela empresa Timão Linhas Aéreas. Acontece que durante o embarque, a companhia aérea avisa que você não vai poder embarcar em razão de overbooking. Ou seja, a empresa vendeu passagens aéreas em um número superior ao de poltronas da aeronave. Olha que beleza! E para completar a tragédia, você começa a ver diversos noticiários falando que a Timão Linhas Aéreas decretou falência. Porém, como todo herói, você não desiste nunca. Sabendo que mesmo com a situação da Timão Linhas Aéreas, ela praticou um ato ilícito, que é o overbooking, decide procurar um advogado. E iniciam-se os trabalhos para o ingresso de uma ação judicial. É aí que você repara que no ticket de viagem tem a especificação de que a rota que você iria realizar o voo seria operada pela Timão Linhas Aéreas, mas em cooperação com a Pumba SA, que cedeu a aeronave e também lucrou com um grande número de passagens vendidas. Pode crer. Então vai me dizer que nesse caso caberia a inclusão da Pumba SA na ação para responder de forma solidária? E eu vou te dizer Hakuna Matata, ou melhor, eu vou dizer que nesse caso caberia sim a inclusão da Pumba SA na ação para responder de forma solidária a dívida da Timão Linhas Aéreas, sim. Ainda que você tenha esperado uma prestação de serviços da Timão Linhas Aéreas, a relação dela com a Pumba SA admite o reconhecimento de uma responsabilidade solidária entre as atividades empresariais para o ressarcimento dos danos causados aos consumidores. Mas agora, para dar uma animada na trama deste vídeo, vamos colocar você no outro lado da moeda, ou seja, como a pessoa responsável pela reparação de um dano causado a alguém. E a gente?
Digamos que você é o Coringa, tá? Mas o Coringa sombrio e assustador do Heath Ledger. E não o caricato do Jared Leto em O Esquadrão Suicida. Não. Really bad. E está sendo processado pelo Batman por danos causados ao Batmóvel. Mas, ainda que você tenha batido várias vezes no Batmóvel, a última e mais grave colisão somente ocorreu porque a Arlequina, sentada no banco do passageiro, tomou o volante para si e ocasionou o último ato comissivo. Dessa forma, você, o Coringa, para não levar a culpa sozinho, pode solicitar para que a Arlequina seja incluída no polo passivo da ação, movida pelo Batman. Sei não, ó. Sou X9 não. Nada a ver entregar a Arlequina aí por nada, cara. Oh, e quem disse que é por nada? Eu ganho alguma vantagem com isso, ganho? Ou se ganha. Afinal, assim, Coringa e Arlequina podem dividir o valor da condenação ou realizar de forma conjunta a obrigação de fazer determinada pelo juiz para ressarcir a bate-vítima da lesão. Bom, já vimos como dividir a culpa, mas será que tem como se eximir dessa responsabilização solidária? A resposta é sim. Olha que beleza. Desde que seja afastada a legitimidade de alguma das empresas que figura no polo passivo. Ou seja, desde que seja entendido que uma empresa X, por exemplo, não deve se responsabilizar pelo dano em questão. Oh, massa! Mas como é que isso é feito? É só dizer assim, ei, fui eu não, eu juro pela tua alma que não fui eu não. Não apenas isso. Essa ausência de legitimidade, que será discutida no processo de forma preliminar, pode ser declarada em decorrência de diversas situações, como a demonstração de que a empresa X não compõe grupo econômico com as demais verdadeiras responsáveis pelo dano causado, nem ao grupo de fornecedores responsáveis por determinado serviço ou produto, ou a comprovação de ausência de nexo de causalidade, ou seja, que não houve uma ligação entre o fato causador do dano e o resultado suportado pela vítima. Lembrando que aqui, sobre nexo de causalidade, existem 3 excludentes de responsabilidade civil. A primeira é o ato exclusivo de terceiro, que ocorre quando os fatos narrados apontam para um ato específico executado por somente um sujeito, não cabendo a responsabilização dos demais. A segunda é a culpa exclusiva da vítima, onde afasta-se a legitimidade da parte ré quando a própria parte autora é a responsável pelos danos causados a si mesma. Por fim, o caso fortuito ou força maior, onde demonstra-se que a situação que gerou a lesão à vítima decorreu de um evento natural ou de um cenário alheio às atribuições da parte ré, que vão além do poder da influência do sujeito. Detalhe: é importante que não haja confusão entre os conceitos de responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. Na responsabilidade solidária, como acabamos de ver, o credor poderá cobrar o total da dívida de todos ou de apenas quem ele achar que tem mais chances de quitá-la, pois todos são igualmente responsáveis pela dívida. Por outro lado, na responsabilidade subsidiária, há uma ordem para a cobrança, onde o devedor subsidiário só poderá ser cobrado se o devedor principal não conseguir pagar a dívida. Observe aqui que o credor não pode cobrar de qualquer um, mas sim deve seguir a ordem. Primeiro, cobra do devedor principal e, se ele não for capaz de pagar, só assim poderá executar os demais. Beleza? E para finalizar e contando com a sua solidariedade, eu vou te pedir para compartilhar este vídeo com todo mundo. Afinal, você curtiu a nossa explicação, não curtiu? Curtiu que eu sei! Galera, fica sabendo que a CHC não tem apenas esse canal para te ajudar a descomplicar o direito não, tá? Além de se inscrever aqui, você pode seguir o nosso perfil CHC Advocacia no Instagram, entrar para o nosso grupo VIP no Telegram, ouvir os episódios do podcast Justa Pop e ainda ter acesso a vários outros conteúdos no nosso blog chcadvocacia.adv.br/blog. Te espero em todos esses cantos, tá? E os links estão aqui na descrição. Até breve, pessoal! Dica 5. Desafinei. Situações. Volta um pouquinho. Deixa eu tentar fazer de novo então. Eu dei uma gaguejada. Mas ficou ótimo. Ficou ótimo. Gaguejou, ficou ótimo. Eu errei, ficou ótimo. Quero ver você.
Quero ver você ser humilhado no YouTube.